Irmãos, vamos para mais uma aula da Escola Dominical e hoje o nosso assunto ainda é sobre as famílias imperfeitas e como Deus pode restaurar todas elas, parte 2. E hoje nós vamos ver o exemplo de Jacó, não é? E o de José, principalmente o de José, uma família tão imperfeita, mas o Senhor, para sua honra e glória, restaurou a família dele. O texto é Mateus capítulo 18. Eu não coloquei a referência aí, mas os irmãos já podem ter certeza de que é. Pela leitura, os irmãos vão perceber que é Mateus 18. E a pergunta que não quer calar é essa: quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Essa pergunta Pedro fez a Jesus. Esse texto encontra-se também em Lucas 17, versos 3 e 4. Como está tudo em vermelho, é o que Jesus Cristo fala, né? São as palavras de Jesus. E Jesus prontamente respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o Senhor Jesus passa a contar uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Então, o texto diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Os servos dele eram aqueles que o deviam. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uma quantia razoavelmente alta para essa época. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, aquele servo, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Perceberam que o valor era alto? O valor era alto. Esse servo não podia pagar. Então o seu senhor, ele teve uma ideia. Olha, você vai ser vendido, sua mulher, seus filhos e tudo quanto você possuía. Imagina se ele tivesse casas. Imagina quanto valia um ser humano naquela época. Né? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O que ele deve ter feito? Esse rapaz está chorando demais aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar a sua dívida. Pode ir embora. Aí ele foi. Como será que ele se sentiu sendo perdoado, principalmente uma quantia tão alta? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Quantia ínfima, infinitamente menor do que os 10.000 talentos que ele devia. Ele devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Do mesmo jeito que ele fez com o senhor dele, esse senhor que lhe devia 100 denários, fez com ele. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha só. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Aquele senhor que lhe devia 10.000 denários, 10.000 talentos. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: você é um servo malvado. Perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Olha só,
não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Verdugos são os carrascos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã em que iremos mais uma vez compartilhar a Tua palavra com os Teus servos. Pedimos-te sabedoria, Senhor, pedimos-te a Tua direção e rogamos ao Espírito Santo que esteja falando aos nossos corações e às nossas mentes, para que possamos, ó Deus, cada vez mais entender a Tua palavra e, acima de tudo, colocá-la em prática. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, introduzir falando o seguinte: não há família perfeita, porque são todas constituídas de pessoas pecadoras. Por isso, acaba se tornando um ambiente de conflitos, desentendimentos e brigas por diversos motivos. Os motivos são diversos, pelos quais as famílias brigam. Esses conflitos podem alongar-se por muitos anos, produzindo mágoas, ódio, tornando os encontros de aniversários, natais, onde deveria reinar a paz e a harmonia, em um ambiente de total constrangimento. Todos perdem ao deixar de usufruir a plenitude da alegria, porque permitem que o clima de rivalidade prevaleça, em detrimento de uma ocasião tão especial e festiva de um encontro familiar. A família, por incrível que pareça, ela acaba se tornando um palco de conflitos. Em uma família, as pessoas não são todas iguais. Mesmo os filhos sendo criados juntos, há desigualdade entre eles. Observe o caso dos irmãos gêmeos Esaú e Jacó, que nasceram do fruto dos 20 anos de oração de Isaac, uma vez que Rebeca era estéril. Imaginem, ele começou a orar com 40 anos e com 60 Rebeca engravidou. O texto bíblico é claro ao dizer isso. Esaú, filho mais velho de Isaac, que quer dizer vermelho, como se chamará Edom, muito amado pelo pai, era uma pessoa do campo, gostava de caçar, tornando-se um perito caçador. Mas só que ele era desinteressado nas promessas do pacto. Por isso casou-se com mulheres fora da linhagem de Abraão. E isso foi uma tremenda amargura para Isaac e Rebeca. O texto bíblico é claro em dizer isso. E ele fez pouco caso do direito de primogenitura. Filho caçula, o seu nome significa pegar pelo calcanhar. E essa mesma raiz pode interpretar-se como enganar, um enganador. Ele já era diferente do irmão. Se o outro saía, não é? O outro era rueiro, o outro era caçador, ia para a mata caçar. Jacó não. Jacó era caseiro, era amado pela mãe. O engraçado é que antes mesmo do nascimento dos dois, Deus, pela sua soberania e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria a promessa. Depois de enganado por Jacó, Esaú, assim afirma a Bíblia, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Imagine isso. Então, o que se passou na mente de Esaú? Logo de cara, o ódio. O ódio. Mas ele decidiu isso. Ele resolveu trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E aí ele fez um plano. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Imagine um pai ouvindo um filho referir-se ao seu irmão
com essas palavras de ódio e de que iria. Os filhos, vivendo em uma mesma casa, alimentam-se da mesma comida, estudam às vezes na mesma escola, recebem praticamente a educação idêntica e, contudo, são diferentes. Cada um faz as suas próprias escolhas. Um gosta de informática, o outro detesta. Um gosta de música clássica, o outro não gosta de música nenhuma. Acontece que, às vezes, um não leva em consideração a escolha do outro. Aí vêm as críticas. As críticas dos familiares podem perdurar durante anos. Eu conheço famílias em que as críticas começaram na infância, ficaram adolescentes, jovens, e hoje os irmãos não se falam direito, por causa das coisas que aconteceram na infância. Se não souber lidar, gera mágoa, rancor, depressão e uma série de conflitos. Dentro da família, cada um se mostra como é. Ninguém usa máscara, maquiagem, e o que é interessante, um não está nem aí para o que o outro pensa. Um não leva em consideração a identidade do outro. Mas às vezes o relacionamento se torna difícil. Ninguém escolhe ninguém. Não foi o pai que foi no hospital e escolheu o filho, e nem o filho escolheu seu pai, nem seus irmãos, nem mãe ou irmãs. Às vezes, as preferências do pai ou da mãe acabam gerando as tensões dentro da família. Na família de Isaac, é um grande exemplo disso. Né? As tensões de disputa surgiram porque ele amava Esaú, gostava da caça que ele trazia, do guisado dele, e Rebeca amava Jacó. Quem sabe por ser mais obediente a ela, quem sabe por ele ficar em casa na companhia dela. O que é mais interessante, Isaac tinha olhos para Esaú, Rebeca tinha olhos para Jacó. Haja vista o caso de José. O caso de José é um caso assim muito bom para se analisar. Ele sofreu as consequências de sua própria escolha. Né? E quais eram as escolhas? Os sonhos de Deus. Ele aceitou aqueles sonhos de Deus. Lê-se em Gênesis 37, 2, o seguinte: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, Deus deu sonhos a José. E José ficou com aqueles sonhos na cabeça e começou a contar para o pai, contar para os irmãos. Ninguém gostou daqueles sonhos, não é? Interessante que ele se relacionava melhor com os filhos das servas do que com os outros filhos da Lia, da própria Raquel. Com essa idade, José ainda não era muito maduro. Fazia questão de contar más notícias ou simplesmente primava por falar a verdade. Será que as notícias ele inventava ou os irmãos dele estavam aprontando e ele chegava para Jacó e dizia a verdade? Em Gênesis 37, 3, nós vemos assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Isso não foi muito bom. Não foi muito bom para os outros filhos. O coração dos irmãos de José, ódio sobre ele. Isso fica claro nesse versículo. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José percebiam a predileção de Jacó por ele. E com toda certeza não viam isso com bons olhos. Quem gosta de saber que é preterido pelo pai ou pela mãe, sentir-se desprestigiado, não faz bem ao coração. O menosprezo do pai fez com que surgisse no coração dos irmãos o ódio por José. Esse ódio foi tão grande que eles não podiam conversar de forma mansa e pacífica com ele. Acabou-se a paz entre eles.
Quando José contou o sonho, e no sonho os irmãos não conseguiam aceitar, porque no sonho todos os irmãos e o pai se prostravam perante ele, a situação piorou ainda mais. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O ódio chega ao extremo quando os irmãos fizeram uma conspiração para matá-lo. Em uma família onde há muitos irmãos, isso não é difícil acontecer. Nessas famílias surgem os apelidos pejorativos, rótulos negativos, que se manifestam passando, muitas vezes, desapercebidos pelos pais. José recebeu o apelido pejorativo de sonhador. A ideia de acabar com a vida dele veio rápida. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa das cisternas. Imagine numa família os apelidos, os rótulos. Tem gente que tem rótulo a vida inteira para a família. E isso não é bom. Isso vai criando rancor, angústia, mágoa. E para a pessoa sobrepujar tudo isso, é muito difícil. Então o que eles faziam? Faziam chacota de José. Estavam chegando às vias de fato, eles iam realmente matá-lo, quando Rúben, seu irmão mais velho, interferiu para não matá-lo. Porém, Judá sugeriu que o vendessem aos ismaelitas. E assim foi feito. Veio uma caravana dos midianitas e José foi vendido aos ismaelitas. Bom, o resto da história os irmãos já conhecem. Agora, imagine aí, acusado injustamente pela esposa de Potifar, ser preso e esquecido na prisão. Todos esses males poderiam tornar o coração de José propício à amargura e à mágoa. Poderia sentir-se um coitado, ele poderia sentir pena de si mesmo, não é? E, consequentemente, surgir no seu coração o propósito de pagar o mal com o mal, na mesma moeda. E aí, quem sabe, ele ficou pensando: eu vou à forra, ficar ressentido e, de repente, ir à vingança. Só que quando olhamos a história de José, dos versículos do capítulo 37 a 50, nós não vemos um só momento de reclamação. José não reclama de nada. José não se sente um coitado, muito pelo contrário. Na prisão, José poderia elaborar até um plano de vingança. Ele poderia pensar assim: olha, a partir de hoje eu vou abominar o casamento. Não quero mais ter esposa, não quero mais ter filhos. Por quê? Ele foi criado com 12 irmãos. Imagine uma família tão grande as brigas e desavenças que poderiam surgir. Ele poderia, a partir do momento que estivesse na prisão, tomar uma decisão de nunca mais se casar, de nunca mais ter filhos. Para a glória de Deus. José exteriorizou e assimilou todo o envolvimento pessoal de Yahvé em sua vida. Havia uma ligação pactual de amor e vida entre Deus, Yahvé e José. A presença de Deus, que era com ele, o fez próspero no Egito, a tal ponto do Potifar também ser abençoado, e assim Moisés registra em Gênesis 39:3. O Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Esse relacionamento com Yahvé dissiparam as mágoas, os rancores, as angústias e as emoções negativas provocadas pelos seus irmãos. Tornaram-se experiências mínimas em sua vida, a tal ponto dele resistir às investidas da mulher de Potifar, dizendo em Gênesis 39:9: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja só o temor desse jovem. Veja o temor que ele tinha. A presença de Deus foi tão grande que encheu o coração da presença dele, e José
nem ligou mais para as suas emoções negativas. A presença de Deus foi maior do que os seus ressentimentos. Lembram deste salmo? Esse salmo diz assim, salmo de Davi: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Não foi isso que aconteceu na vida de José? José foi acolhido pelo Senhor. Perdeu a sua mãe, era amado pelo pai e odiado pelos irmãos, mas nunca desamparado por Yahvé, porque havia um vínculo pactual sustentado por ele. No recôndito do seu tabernáculo, ele nos acolhe. Essa é a saída para os ressentidos, magoados e os que se tornaram rancorosos pelo curso da vida por causa dos seus familiares. Não são poucas as pessoas que ainda sentem mágoas e rancor dos seus familiares. E olha que isso demora 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos. Gente que vive a vida inteira rancorosa por algo que aconteceu no passado. Enxergar a presença de Deus e os feitos dele em todos os detalhes na vida. Isso é maravilhoso, ter essa consciência da presença de Deus e os feitos nos mínimos detalhes que ele realiza em nossa vida. Moisés, acerca disso, ainda diz: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. A benignidade de Deus era maior que os ressentimentos, era maior que as mágoas, que as amarguras, que os rancores. O favor gracioso de Yahvé sustentou o sonhador e o capacitou a ser bem-sucedido perante o carcereiro, o copeiro e o padeiro. Notem como Yahvé usa pessoas defeituosas e pecaminosas. A gente vê isso ao longo da Bíblia. Ao longo da Bíblia. Fazendo uma vistoria rápida pela Bíblia, nós notamos isso claramente. Perfeição nós só encontramos em Jesus. Por isso, em nenhum daqueles reis, só quando a gente presta atenção nas aulas do Júlio, a gente percebe que fez aquele rei o que era mal perante o Senhor. Pouquíssimos reis fizeram algo de bom. E não tinha que fazer algo bom mesmo, porque não tinha a perfeição só em Jesus. Jesus tinha que vir e ser o exemplo para todos nós. Houve uma fragmentação da família de Jacó. Deveria haver um bom relacionamento entre eles e obediência a Yahvé nas relações familiares. Mas só que não é isso que acontece. Quando nós olhamos para o que Moisés escreveu em Gênesis, nós vemos o seguinte: Simeão e Levi entram na cidade de Siquém para vingar-se da Diná. Imagina isso. Simeão e Levi. Não se esqueçam que Levi depois vai ser, a sua tribo vai ser escolhida para ser sacerdote. Eles entram na cidade de Siquém, matam todos os homens ao fio da espada, levam rebanhos, bois, jumentos e o que havia no campo, tornando Jacó aflito e odiado pelos vizinhos. Jacó fica muito preocupado com isso. Rúben deita-se com Bila, a concubina de seu pai, e Jacó tem conhecimento disso. Com certeza, isso deve ter entristecido muito Jacó. Deve-se levar em consideração os filhos de Judá. Olha a história disso. Ele, o filho primogênito, era perverso e o Senhor o fez morrer. Olha só. Estamos falando de exemplos de pessoas bíblicas, não é? Onã não quis cumprir o levirato e suscitar a descendência a seu irmão Er, porque deixava o sêmen cair na terra. Assim, a nora de Judá, de nome Tamar, o engana e tem 2 filhos com o sogro. Jacó foi enganado por seus filhos quando o enganam sobre a morte de José. Moisés assim se expressa: Jacó rasgou as suas vestes quando soube da morte de Jacó, porque os filhos fazem toda aquela encenação, pega a túnica dele, molha de sangue, e leva para Jacó.
Jacó, naquele momento, rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. O texto é claro quando diz que ele recusou-se a consolar e disse que desceria à sepultura sem o seu filho José. Yahvé, mesmo considerando as atitudes pecaminosas, cumpre o seu propósito pactual e mostra a sua graça redentora. Os defeitos e as ações pecaminosas não foram empecilhos para Yahvé. José conscientiza-se desse amor pactual de Yahvé e queria que seus irmãos também reconhecessem a provisão graciosa dele em favor de sua família. José não guardou no coração ressentimento porque ele compreendeu claramente isso, como está escrito em Gênesis 45, versos 7 e 8. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha o que José fala. José aí, ele já livra os irmãos. Então ele diz assim, olha, isso aí não foi culpa de vocês, isso aí foi propósito divino. Ele compreende estas coisas, e quando ele compreende o agir de Deus na vida dele, ressentimento, mágoa, rancor, cai por terra tudo isso. José compreendeu que o ciúme, a ira e o pecado dos irmãos não eram nada diante do governo soberano de Yahvé, que dirige todas as coisas. Olha só, José compreendeu a providência divina. José compreendeu o plano de Deus na vida dele. José compreendeu que ressentir-se, ficar magoado, não ia adiantar nada diante de tão grandiosidade. O perdão da família, isso precisa acontecer. Os irmãos de José demoraram para entender o agir de Yahvé. Tudo o que os irmãos fizeram foi perdoado por José. Mas os irmãos não compreenderam, porque pensaram, conforme Gênesis diz, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Percebem que eles tinham consciência do mal que fizeram? E achavam que José ainda estava pensando nisso? Infelizmente, é assim que alguns pensam acerca das ofensas feitas aos familiares. Perseguição e retribuição. Isso mostra que os irmãos não se desvencilharam de sua culpa e nem do medo, pois não tinham paz na consciência. José experimentara o amor gracioso de Yahvé no coração, por isso não tinha espaço para ressentimentos. Quando o amor de Deus invade o nosso coração, não tem mais espaço para ressentimentos familiares. O amor que recebemos de Deus deve falar mais alto do que as ofensas recebidas pelos nossos familiares. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Quem recebe o perdão deve também perdoar, como na parábola contada por Jesus em Mateus 18:35. Jesus diz isso claramente. Se Yahvé amou graciosamente José, assim ele também deveria amar de forma graciosa seus irmãos. E é isso que acontece. Quem foi perdoado deve também oferecer perdão. E José diz assim, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José foi sensível a entender todo o plano de Deus.
Os irmãos intentaram mal, o prejudicaram de forma cruel, mesmo sendo irmão de sangue, membro da mesma família. Porém, Yahvé, o Deus pactual, soberano que governa toda a existência, tem poder para transformar o mal que nos é dirigido e o mal que dirigimos em bem, né? É isso que Deus pode transformar, não é? Quem sabe até a gente não tenha prejudicado algum familiar, tenha dito algo e alguém ficou frustrado. Às vezes nós nem sabemos. Às vezes as pessoas recebem certas críticas e ficam caladas o tempo todo, passa anos e anos. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Deus é o juiz de toda a terra. Assim se expressa o profeta Isaías. José disse que não estava no lugar de Deus. Ele não se considerava juiz nem legislador. Assim, o perdão é o cancelamento de uma dívida, como foi no texto de Mateus 18, que nós lemos. Os irmãos erraram, tornaram-se devedores. Mas José estendeu clemência, perdoou seus irmãos, passou uma borracha nas ofensas. E é isso que devemos fazer com nossos familiares. Tomar coragem e procurar quem nos ofendeu e a quem nós ofendemos, porque só há um juiz e um legislador toda a terra. Para concluir, pense no seguinte: servir a Deus faz grande diferença na nossa vida. Servir a Deus nos faz amar, porque nós recebemos o amor. Servir a Deus nos faz perdoar, porque nós recebemos o perdão de Deus. Note bem, José se desvencilhou das mágoas e dos ressentimentos quando deu o nome para um dos seus filhos. O filho mais velho, ele chamou de Manassés, que significa: meu Deus tem me feito esquecer os meus problemas. Imagina o nome com que ele deu ao seu filho. Quando ele olhava para o filho, pensava mais na ação de Deus do que nas ofensas causadas pelos seus irmãos. Você vê que coisa? Meu Deus tem me feito esquecer os meus problemas. Imagina, toda vez que ele chamava Manassés, ele se lembrava que Deus foi maior do que tudo. Em segundo lugar, da mesma forma, ele deu o nome de Efraim. Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele deu o nome de Efraim: Deus me tem feito frutífero. Imagina, a gente deveria, se alguém tiver filho aí, já pode pôr esses 2 nomes aí, ó. Deus me tem feito frutífero. Isso é uma grande verdade. Deus é Efraim na nossa vida. Deus é Manassés na nossa vida. As ofensas dos irmãos não significaram nada diante do Deus gracioso que o abençoava. Agora, olhe para a graça de Deus na sua vida. Não os dissabores, as mágoas, as ofensas. Não fique contabilizando as ofensas. Não contabilize as ofensas. Porque o exemplo maior, mais do que o exemplo de José, é o exemplo de Cristo. É o exemplo de... E Pedro nos brinda com esse versículo maravilhoso. E Jesus, quando estava na cruz, ele perdoou, né? Ainda fez uma declaração positiva para todos, né? Eles não sabem o que fazem, não é? Pedro nos brinda com esse texto aqui. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar. Olha o sofrimento de Cristo. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado,
não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E é isso que nós devemos fazer. Entregar mágoas, rancores, tudo nas mãos do Senhor. O Senhor é grande. O Senhor pode agir em todos os corações, assim como agiu no coração dos irmãos de José. São os 3 J's importantes aqui em Gênesis, como diz uma crônica: Jacó, Judá e José. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula. Obrigado pelos exemplos negativos. Mas por esses exemplos negativos, nós podemos compreender. Através de ações pecaminosas, nós compreendemos o teu amor, a tua soberania, o pacto que tu tens, a aliança que tu fizeste conosco em Cristo Jesus. Ó Senhor, que nos lembremos de Jesus, nosso exemplo maior. Devemos ser a semelhança dele todos os dias. E, acima de tudo, devemos, Senhor, seguir o seu exemplo, pois ele é manso e humilde de coração. Ele não revidava, ele não era vingativo, mas ele entregava àquele que julga retamente todas as coisas. E é assim que nós devemos fazer com as ofensas que recebemos, com as mágoas que temos, os rancores que temos, as amarguras que temos na nossa alma. Senhor, que possamos, durante esse mês, refletir um pouco sobre o nosso agir na família. E, acima de tudo, olhar o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos. Abençoe-nos durante este dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.